Se tu gosta de decorações coloridas, ou se tu tem um ambiente neutro, mas quer dar um toque de cor, vem assistir esse vídeo porque eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma que sempre funciona. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta, e eu vou te mostrar como que eu gosto de usar cores na decoração. Mas antes, se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito para receber novas dicas de como deixar a tua casa mais bonita. Eu vou começar te mostrando o círculo cromático. Tu provavelmente já viu esse círculo antes, mas essa parte é importante para te entender como que eu escolho as cores da paleta do ambiente. O círculo cromático é composto por cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. E elas se dividem em cores quentes e frias. Existem várias formas diferentes da gente pensar numa composição de cores, mas o básico que tu precisa saber para começar são essas 4 formas que eu vou te falar agora. A primeira é a forma monocromática, que consiste em utilizar as cores que estão dentro da mesma fatia de pizza do círculo cromático. A segunda forma é utilizar cores complementares, ou seja, utilizar cores que estão em lados opostos do círculo cromático porque uma complementa a outra. Nesse caso, a gente tem mais contraste entre as cores, enquanto no monocromático o contraste é baixo. A terceira forma de usar as cores é utilizando as cores análogas, que são as cores que estão lado a lado no círculo. A gente pega um grupo de 3 cores que estejam lado a lado no círculo e vale elas e também os subtons que estão entre elas. E a quarta forma de fazer composição de cores é através das tríades. A gente faz uma triangulação entre as cores do círculo cromático e cria uma composição entre essas 3 cores. Mas agora eu vou te explicar isso melhor em imagens, que vai ficar muito melhor de entender. Eu vou começar pelos monocromáticos. Eu, particularmente, prefiro utilizar esse conceito do monocromático em ambientes que a gente permanece por menos tempo. Aqui eu trouxe o exemplo de um hall de entrada, que eu acho que é um ótimo lugar para aplicar esse conceito. Nós temos um hall que é todo pintado na cor verde, e nesse caso foi utilizado apenas um tom de verde. Poderia ter uma composição entre as cores que estão dentro da mesma fatia da pizza, mas eles optaram por fazer uma tonalidade só. Nós temos as paredes, a porta, o teto e inclusive o móvel do hall de entrada pintados da mesma cor. É uma composição bem simples, que é fácil de aplicar na nossa casa. Esses nichos que foram criados para frente da sala é legal, porque não fica uma parede cega. Se fosse uma lateral de móvel fechada, como a gente costuma ver normalmente, ficaria apenas um pedaço de parede verde ali. Mas como foram criados esses nichos, tem a possibilidade de botar adornos, como foi feito, e deixar esse ambiente mais interessante. Além do uso principal, que é aquela lateral que está para o hall de entrada, onde provavelmente serve como apoio para deixar as coisas quando chega em casa. Essa é outra forma de ter um hall monocromático. Só que diferente do exemplo anterior, onde a gente tinha menos informações, aqui não tem nenhum mobiliário, mas em compensação tem vários enfeites, quadros e coisas penduradas na parede. A cor utilizada é um tom de vermelho, e a ideia é a mesma da anterior: pintar as paredes, o teto e também a porta da mesma cor. E olha que legal essa ideia, as 2 paredes laterais do hall não estão alinhadas, uma é maior que a outra. E para não dividir no meio a parede maior e deixar ela com 2 cores diferentes, foi feita uma pintura na diagonal no teto, que deu um efeito bem interessante para essa composição e combinou bem, porque ela já é uma coisa mais descontraída, mais divertida. Outro lugar que eu gosto de utilizar o monocromático é nos corredores. E aqui tem um bom exemplo disso. Está sendo utilizado um tom de azul, de novo, todo o corredor com o mesmo tom, e todas as portas, as paredes e o forro foram pintados da mesma cor. Como eu falei no início, os ambientes monocromáticos têm um baixo contraste. Por isso é uma boa opção quando a gente quer disfarçar alguma coisa, quando a gente quer que algum elemento desapareça ali no meio dos outros. Nesse caso, a gente consegue ver que tem a portinha de uma central de distribuição de luz do apartamento. Ali na parede, a gente consegue ver que ela foi pintada da mesma cor da parede. Isso ajuda a dar menos destaque para essa porta que a gente não quer que apareça. Outro exemplo de corredor, nesse caso é todo da mesma cor também, agora um tom de rosa. E aqui a gente vê que até o piso foi pintado da cor das paredes e da cor das portas. Não dá para ver como que é o forro, se ele é da mesma cor ou se ele é diferente. Mas tem esse conceito do monocromático com certeza, até nas maçanetas da porta.
E o que trouxe um toque interessante para essa decoração foi a textura da parede. O lavabo é outro ambiente onde a gente não permanece por muito tempo e que eu gosto de utilizar esse conceito da decoração monocromática. E por que eu falo isso? Não é que não fica bonito utilizar em outros ambientes. Eu acho bonito fazer numa sala, na cozinha, no quarto. O problema é que essa decoração monocromática, ela é monótona, ela não é dinâmica, não tem muita novidade. Por isso, com o passar do tempo, existe uma chance grande de tu enjoar do ambiente e sentir falta de fazer uma mudança. Por isso, eu gosto de utilizar nesses ambientes em que a gente permanece por menos tempo, porque daí a chance da gente enjoar dessa decoração é menor. Mas não tem nada errado tu fazer um monocromático em outro ambiente, desde que tu tenha consciência dessa monotonia e esteja disposto a passar por isso. Esse lavabo, inclusive, eu achei maravilhoso. Ele tá dentro daquela fatia da pizza que tem os tons de amarelo mais queimado, aqueles amarelos com um fundo alaranjado. Nós temos aqui uma composição de meia parede. Parte dessa parede recebeu uma pintura que é igual à cor do forro, com o mesmo acabamento de pintura, e a outra parte recebeu um revestimento de granilite, que está revestindo não só as paredes, mas também o piso. Diferente dos exemplos anteriores, aqui a gente tem um tom sobre tom, não é o ambiente inteiro exatamente da mesma cor. São cores que compõem a mesma fatia da pizza, mas que são um pouco diferentes uma da outra. Por isso também já dá mais dinâmica para esse ambiente. A bancada onde a cuba do banheiro está embutida é feito num MDF com um acabamento amadeirado e é um tom de madeira dentro dessa paleta também, assim como o acabamento colocado entre o granilite e a pintura da parede, que também é um filetezinho de madeira dentro dessa paleta de cores. E o mesmo acontece com a porta do banheiro, que é de uma madeira com uma tonalidade muito semelhante à cor da tinta da parede. E essa é outra forma que eu acho muito interessante de utilizar o monocromático no banheiro, porque aqui o revestimento verde, ele é toda a decoração do banheiro. Tu não precisa investir muito em outros elementos, numa bancada com muitos detalhes ou numa pedra natural, por exemplo, porque o próprio revestimento já é super decorativo. Por isso, é até melhor que os outros elementos do banheiro sejam mais minimalistas e com pouca informação. Nesse caso, a gente tem o ladrilho aplicado no piso, nas paredes e até mesmo no forro. E olha como o restante do banheiro é simples. Nós não temos um box fechado, é apenas uma folha de vidro, sem esquadria, sem nada, que divide a área molhada do restante do banheiro. Não tem gabinete, é só aquela pia do tipo coluna de louça branca, que combinou bem porque o revestimento, o ladrilho, tem esse detalhe em branco. E nesse caso a gente tem uma banheira, mas poderia ser simplesmente o chuveiro cromado, como a gente está vendo ali. Saindo das composições monocromáticas, agora nós vamos ver composições de cores complementares. Ou seja, são as cores que fazem parte da fatia da pizza que fica do lado oposto no círculo cromático. Eu gosto de utilizar essa ideia das cores complementares quando eu quero dar destaque para alguma cor, porque quando tu utiliza cores que têm contraste entre si, uma acaba valorizando a outra, diferente do monocromático, onde tudo fica mais apagado. Pegando como exemplo as cores desse ambiente, que é um dormitório, se eu quisesse utilizar a cor azul e dar um destaque para ela, eu complementaria com outros itens decorativos desse tom mais alaranjado, que são cores complementares, e esse tom do laranja viria para valorizar ainda mais o azul, que foi o que aconteceu nesse dormitório. Tem uma parede azul com um desenho de boiserri bem contemporâneo e uma cabeceira da cama num outro tom de azul. E o uso de elementos no tom mais alaranjado que aparecem na manta, na almofada e na mesinha de cabeceira acabam valorizando ainda mais essa parede de destaque azul. E essa composição de cores se repete até na estampa da cortina. Mais um exemplo de cores complementares, que são o verde e o vermelho. Nós temos uma cozinha aqui com uma pegada um pouco industrial, pelo que dá para ver ali do fogão, o piso de cimento, o tijolo aparente também nessa parede aqui que a gente consegue observar. E aí foram utilizados dois tons do verde, esse mais escuro, que foi pintado o tijolinho, e lá atrás, na parede lisa, tem um tom de verde mais claro. E o vermelho foi utilizado para levantar esse verde, na verdade ele acaba valorizando ainda mais o verde. E ele foi utilizado em menor quantidade na decoração da parede,
apenas para criar mesmo esse contraste e ajudar a valorizar ainda mais as paredes verdes. Mais um ambiente que faz uso das cores complementares, sem necessariamente ser um ambiente super colorido. Nós temos uma base bem neutra, com paredes brancas, cortinas, tapete, tudo bem clarinho. E temos um sofá colorido, num tom de rosa claro, fazendo uma composição com essa mesa de centro de tom esverdeado. É uma mesa feita com uma pedra natural, e essa composição do verde com o rosa funciona super bem. Traz cor para a decoração de um jeito muito delicado. Outra composição com rosa e verde, aqui num estilo totalmente diferente, mais rústico, acho que é um terraço, uma varanda, alguma coisa assim. Mas olha a ideia da composição. A gente tem uma parede rosa, que é um rosa com um fundinho alaranjado, querendo ir para um salmão, mas é um tom de rosa. E é feita uma composição com verde, que aparece no sofá, na mesa e também nas plantas. Diferente do ambiente anterior, em que as cores apareceram só nos móveis, enquanto toda a base do ambiente era neutra, aqui a gente tem as paredes coloridas e até o piso, que tem um tom meio terracota, também puxando para um laranjinha. Percebe que os lugares em que tu escolhe colocar a cor fazem ele ser um ambiente bem colorido ou ser um ambiente mais neutro com toque de cor. Quando tu tem uma base neutra e alguns móveis e adornos coloridos, ele é um ambiente predominantemente neutro, principalmente quando tu utiliza tons de cores coloridas mais neutras, essas cores menos saturadas. E quando tu tem um ambiente que traz a cor na base dele, nas paredes, no piso, no teto, ele consequentemente vai ter esse efeito de decoração colorida. Agora nós vamos ver composições de cores análogas, que são aquelas cores que estão lado a lado dentro do círculo cromático. Eu trouxe essa imagem para te ver como dá para fazer composições de cores que não são tão óbvias. Nós temos aqui na parede um tom de lilás, um tom de violeta bem clarinho, fazendo uma composição com uma cor mais avermelhada, com um marrom mais avermelhado, que aparece no piso, porque tem esse revestimento quadriculado, onde uma das cores é o branco e a outra é esse terracota, esse marrom avermelhado, que é também a cor da escada de madeira. E um tom dentro dessa mesma paleta ainda aparece no tapete que está revestindo a escada. O que preencheu muito bem essa decoração foi o quadro na parede, que também apresenta cores dentro dessa paleta. Diferente das cores complementares que eu uso para uma valorizar a outra, para que uma dê ainda mais destaque para a outra, as cores análogas eu gosto de utilizar para ter um ambiente de fato colorido. A ideia é trazer um ambiente colorido, só que sem extravagâncias. Olha essa cozinha, por exemplo. A gente consegue ver aqui uma composição entre o laranja e o amarelo. O laranja está presente no mobiliário e o amarelo está presente no revestimento da parede e na cor da porta. E até mesmo naquela parede ali atrás das fruteiras, que é revestida com uma madeira de fundo mais amarelado. Tu percebe que é um ambiente colorido, ele tem cores diferentes, mas não chega a ser um ambiente maximalista, onde todas as cores são muito fortes e trazem muita personalidade. As cores análogas ajudam a ter esse colorido na medida. Mais uma composição de cores análogas na cozinha. E aqui a gente tem uma combinação de verde com azul, que é uma combinação clássica que a gente sabe que funciona. O verde aparece de duas formas. Lá na parede do fundo, com aquela porta que foi tudo pintado na mesma cor. E aqui nas esquadrias que dividem essa cozinha, provavelmente da sala de estar, onde foi utilizado também a cor verde para pintar essa esquadria metálica. Além, é claro, das plantas que estão espalhadas em vários pontos da cozinha. E o azul vem no mobiliário. E tá vendo como tu não precisa pintar o ambiente inteiro, dá para criar alguns elementos coloridos. O restante das paredes da cozinha foi revestido com azulejo bem neutro. Aqui, quando tu olha no primeiro momento, tu pode pensar que só tem a cor verde. Mas, se a gente for reparar, todos os elementos que fazem parte da decoração trazem alguma tonalidade de cor. E as cadeiras, nesse caso, que são de madeira, com palha indiana e com o assento num tecido que parece um couro ou um corino, não sei se é sintético, elas têm uma cor e elas acrescentam uma cor no ambiente, que é essa cor do amarelo, em alguns pontos até com um fundo mais alaranjado. E as cores desses materiais naturais que eu mencionei são cores análogas ao verde que está presente no mobiliário e também na pintura da parede do fundo. Se tu quer saber as cores ideais para tua decoração, eu te convido a conhecer o Sua Casa Decorada.
onde eu te ensino um método muito prático para decorar a tua casa. E lá dentro do Sua Casa Decorada, a gente tem um teste que tu vai lá e responde, escolhe as tuas imagens favoritas, e no final desse teste tu fica sabendo qual é a tua natureza do morar e também qual é a paleta de cores ideal para o teu ambiente. E todas essas paletas são validadas porque são cores que eu já utilizei nos meus projetos e eu sei que funciona super bem. Tu pode entender mais sobre esse método através do QR Code ou no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mais um ambiente com cores análogas. Eu acredito que aqui a gente esteja numa sala de estar e lá no fundo dá para ver pela porta um outro ambiente, uma outra sala que também utiliza das mesmas cores. Basicamente, esse ambiente é todo pintado em azul, tanto nas paredes como no forro. Traz outros elementos decorativos dessa mesma cor que a gente consegue ver aqui nos tapetes, em alguns objetos em cima do móvel. E ele faz o uso do verde, que é uma cor análoga ao azul em outros pontos, como nesse armário que a gente está vendo na imagem, nas decorações em cima desse armário e também nas esquadrias que a gente consegue observar aqui na parede lateral. E na outra sala, a gente percebe que tem uma parede pintada no mesmo tom de verde desse armário e das esquadrias. E como não tem uma porta entre esses ambientes, como um serve de fundo para o outro, é interessante observar essa composição, porque o que a gente está enxergando lá no fundo também está fazendo parte da decoração desse ambiente, o que reforça ainda mais essa ideia do uso das cores análogas. E a última forma de compor as cores que eu vou te mostrar nesse vídeo é a tríade, que consiste basicamente em escolher cores que formam um triângulo dentro do círculo cromático. Nessa imagem a gente tem um exemplo de uma decoração bem contemporânea que faz o uso de 3 cores. E quando eu escolho usar 3 cores ou mais na decoração, eu já estou com a intenção de fazer uma composição com um pezinho no maximalismo. Aí já não é só aquele toque de cor, é para ser uma coisa bem colorida mesmo. Nessa imagem a gente consegue ver o uso da cor azul no mobiliário e no revestimento da parede em cima da bancada da pia. Ele também aparece no revestimento do piso, delimitando esse espaço da cozinha, já que são ambientes integrados. Na parede do fundo, a gente tem 2 portas mimetizadas, porque estão pintadas da mesma cor da parede, que é um tom de rosa mais clarinho, mais apagadinho. E assim como na cozinha tem o piso colorido para delimitar o espaço, na sala tem um forro colorido, também fazendo essa mesma função. E aqui a gente tem um tom de amarelo. Eu gosto dessa ideia de ter um elemento com a cor mais saturada e as outras cores serem mais apagadinhas, porque daí não fica um ambiente tão vibrante como ficaria se todas as cores fossem saturadas. Nesse caso, o azul da bancada da pia é um pouco mais intenso, não é super vibrante, mas é uma cor um pouco mais viva. E o restante das cores são com esse fundo mais acinzentado, mais apagadinho. Eu acho que isso dá um equilíbrio para que o ambiente não fique também muito carregado. Mais um exemplo de tríade, e aqui uma das cores aparece pela vegetação. Porque vamos combinar que se não tivessem essas plantas ali atrás, ficaria totalmente diferente o efeito desse ambiente. Então o verde dessas plantas também está fazendo parte da composição. Mas vamos supor que aí na tua casa tu tem um espaço que tu quer fazer uma composição com essas cores, mas tu não pode colocar vasos grandes assim. Aí tu coloca o verde em outros elementos, algum elemento que sirva de plano de fundo como as plantas estão servindo. Pode ser, por exemplo, uma parede, uma cortina, algo que vá fazer essa composição e fique de fundo para esses outros elementos. A gente pode observar na decoração dessa sala que o único móvel que é de fato colorido é a poltrona, que tem esse tom de terracota, que é uma cor vermelho alaranjada e nesse caso aparece num tom bem clarinho. A base do ambiente como um todo é neutra e as outras cores aparecem em detalhes decorativos. Por exemplo, o azul aparece nas almofadas em cima do sofá e o verde aparece nas plantas. Daí tu percebe como seria fácil também mudar a composição de cores desse ambiente no momento em que tu cansasse, que tu quisesse fazer alguma coisa diferente. Porque basicamente colorido é só a poltrona, os outros elementos como as almofadas e as plantas, eles não são fixos, são super fáceis de serem substituídos por outra coisa. Outra composição do tipo tríade, e aqui a gente tem o azul, o vermelho e o verde. O azul está bem presente na decoração por causa do sofá da sala de estar. O verde aparece novamente nas plantas e também em outros objetos decorativos menores. E o vermelho está na pintura das portas, que é um vermelho com um fundo mais alaranjado, e também na luminária da sala de jantar. Além disso, o vermelho também é bem presente no tapete da sala de estar
e em outros ornamentos que a gente pode ver em cima dos móveis. E até a madeira dos móveis e do piso tem um fundo mais alaranjado que faz com que ela fique dentro dessa fatia da pizza da cor vermelha. Olha só, eu falei que a decoração com 3 ou mais cores já tem um pezinho no maximalismo. E aqui a gente tem um ambiente que vai mais para essa pegada. Nós temos aqui o uso do amarelo, que é um amarelo mais queimado, o vermelho e também o azul. Nesse ambiente da sala de estar, que é o ambiente principal da foto, a gente vê o uso do amarelo no sofá, nas almofadas e até na barra da cortina ali da janela. Daí nós temos as portas de correr que dividem essa sala da sala ao lado. E junto com o azul e o amarelo, nós temos outros elementos em vermelho, que aparece na estampa do tapete dessa sala de estar, mas também aparece lá no ambiente do fundo. Porque como essas portas são portas de correr que têm essa funcionalidade de integrar esses dois ambientes quando é desejado, as cores de um ambiente, querendo ou não, também fazem parte da composição do outro para quando eles estão integrados. E aquela sala do fundo tem o predomínio da cor vermelha, com diferentes estampas, diferentes texturas, mas essa cor aparece em vários elementos, tanto nos móveis, como nas almofadas, como no forro e também na parede. E agora um ambiente mais calmo para te mostrar que dependendo do elemento que tu coloca a cor e do tipo de material que tu traz essa cor, muda totalmente a cara do ambiente. Antes a gente tinha um ambiente mais maximalista, cheio de informação, e aqui é um ambiente bem mais calmo e contemporâneo. Nós temos 3 cores nesse ambiente também, que é o azul, o verde e o laranja. O azul presente no estofado do sofá, que é uma cor bem forte. O verde vem através da vegetação que está ali no fundo, que assim como na imagem que eu mostrei anteriormente, é um elemento bem forte aqui na composição dessa decoração, não é só uma plantinha ali no canto. E a cor alaranjada aparece através do uso da madeira, que está naquele brise que a gente enxerga lá no fundo, atrás das plantas, e também no mobiliário que está fazendo a composição com o sofá azul. Se tu chegou até aqui, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que tu conhece e que tu acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Eu também vou te deixar com esse outro vídeo que vai te ajudar a decorar a tua casa. Até a próxima, tchau!